deixa eu ver, cadê meus papéis? Ai, meu Deus. Estamos chegando para conversar com vocês sobre fachadas, a pedidos da Jaque. Uhul! Então hoje a gente vai falar de fachada, então isso acaba entrando no projeto arquitetônico, casa, quem quer construir a sua casa, vai ser um assunto bem bacana pra gente conversar. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Meu Deus, aqui não dá, bah. Queria colocar um comentário e fixar. Ah, eu não sei como é que faz isso. Pois é, que coisa, eu queria... Se alguém souber, fala pra gente como é que faz. E daí a gente coloca, deixa ali embaixo o teminha da live hoje. Isso, mas pra tudo quem bem. quiser entrar e tá participando com a gente. Façam perguntas também. Fala aí pra gente qual que é o estilo Alex. Que vocês gostam de casa. Oi, Rafael. Marta, show. A gente vai falar, então, de fachadas. Oi, Rodrigo. Rodrigo chegou aí, ó. Mas a gente não vai, a gente queria conduzir vocês a um entendimento que pra gente pensar uma fachada, a gente tem que pensar muitas coisas. Na casa, né? Não tem como pensar na planta, na gente, porque ela é uma extensão do que a gente pensa, de como a gente se comporta e de como a gente vê o mundo. Então, assim, ir lá no Pinterest e dizer assim, eu quero essa fachada pra mim, pode ser que não funcione, porque tem muito mais coisa pra pensar. Então, peraí. Antes de continuar... Oi, Marta, deixa eu só ver se eu vou conseguir. Pode ir falando, só vou ver se eu vou conseguir. Nós vamos fazer um brinde. Ah, peraí, vamos mesmo. Nós vamos fazer um brinde. E hoje nós temos um patrocinador. Oba! O Myron da Blue Line, esquadrias de PVC, ó. Veio trazer um orçamento pra nós e ele trouxe um Latitude 33. Tá uma delícia. Eu juro que eu não ia tomar, mas aí não deu como, né? Não teve jeito. Vamos tomar hoje um vinho. Eu vou inserir umas imagens aqui, vamos ver se isso vai funcionar, gente. Ah, olha ali, ó. Só que eu vou ficar muito em cima da minha imagem, mas tudo bem. Eu vou aprendendo. A próxima vez eu sei que eu tenho que botar a imagem um pouquinho mais baixa, ó. Então, deixa eu ver se eu vou começar por aqui mesmo. Deixa-me ver. A gente vai falar de fachadas, consequentemente vai entrar os estilos. Isso. Né? Cada um tem seu estilo. Isso. Hoje nós estamos bem coloridas, ó. Isso que a gente não é de cor, né? Desculpa, a gente não combinou, não era pra estar chamando tanta atenção, né? Quando eu tô é chá, quando eu não tô é vinho. É, pois é. Aconteceu. Quem manda tu não tá aqui ainda foi pra casa, deu nisso, né? Então, assim, ó, a gente falando em fachada, mas não era aqui que eu queria começar. Não é aqui, não. Deixa eu procurar outra imagem aqui. Eu queria começar aqui. Quando a gente começa a estudar arquitetura, a gente sempre fala e começa a pensar na arquitetura clássica. E da onde veio esse clássico, que até muita gente adora hoje, né? Sim. O clássico veio da Grécia Antiga, depois dos romanos, né? Que também trabalharam dessa maneira. Então, o clássico até hoje, assim, é super bem aceito. Muita gente quer ainda esse tipo de arquitetura. O que acontece com o clássico? De certo modo, é de fácil compreensão. A gente olha e gosta com muita facilidade, porque esse universo trabalha com proporção, com equilíbrio, tem aquela coisa da proporção áurea, que é super legal. Tudo que está dentro da proporção áurea, a gente olha, o cérebro bate, ele já entende aquilo como bonito. Então, assim, mas ok. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De algo bem antigo, que tu tá dando exemplo. São ruínas, né? Clássicos. Aqui que nasceu o mundo, o universo clássico que a gente entende até hoje. Aí, depois disso, bem mais tarde, bem lá no final do século XVIII, começa a renascer essa ideia do clássico, porque, enfim, várias coisas, eu não vou me aprofundar nisso, levaram as pessoas a revisitar esse mundo, começou viagens e tudo mais, e revisitar o clássico, e a gente começa a chamar isso de neoclássico. Então, por exemplo, o Panteão de Paris, né? Algumas pessoas talvez já visitaram, é um exemplo, né? É uma releitura do que acontecia lá na Grécia. Ok. Então, a gente tem sempre essas colunas, olha ali, a gente tem o pórtico, a gente tem elementos geométricos bem marcados, os retângulos, os triângulos, os círculos, e esse é o universo do mundo clássico. Neoclássico já, porque daí a gente já... Porque assim, quando a Grécia aconteceu, era muito antes de Cristo. Aqui já é século XVIII, tá? Passou por muitos estilos e as pessoas revisitaram isso.
E até hoje as pessoas têm verdadeira veneração por esse tipo de arquitetura, tá? Aí veio o século XX, o início do século XX, e a gente começa a ter uma influência do modernismo. Então, Bauhaus aconteceu aí, e tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, que são os 5 pilares da arquitetura, e que a gente aplicou de maneira prática nessa casa. Essa é a casa da Bárbara, e a gente tem alguns elementos do modernismo muito claros aí. A gente tem fachada livre. Fachada livre é quando a gente tem o fechamento em vidro e não tem as colunas. É um assunto um pouco mais técnico, mas tudo bem, tem muito vidro normalmente. A gente tem pilotis, então a gente tem vãos livres embaixo só com colunas. Dá pra ver só ali a parte da garagem, né? Tem uma coluna redonda, bem estreitinha, então quase que a garagem parece que tá, essa função, né, do pilotis. A gente tem janelas fitas bem horizontais para poder ver o espaço externo. Enfim, são elementos que nascem ali na primeira metade do século XX e que a gente aplica até hoje, né? Essa arquitetura modernista. Depois disso, deixa eu só ver, acho que tem mais uma imagenzinha aqui. Olha, tem uma coisa aqui que a gente pensou nessa casa também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas tem uma relação com a rua. Acho que melhor eu vou falar aqui só que ela é resguardada, né? Pela rua ela é. Já é fachada oeste, né? Então, quando o sol também interfere como a sua fachada vai se comportar. Então, é uma fachadinha fachada do fim da tarde, então ela não tem tantas aberturas. Aonde tem, a gente já trabalha com brises, né? Então, vem os revestimentos. Os brises são esses elementos em preto ali na vertical. No segundo andar. No segundo andar, querendo bloquear o sol, que tem vidro ali, e a ideia é bloquear o sol. Então, isso é para mostrar um pouco como as intenções. Ela queria se resguardar da rua, então a casa dela é toda voltada para o fundo do lote, é toda envidraçada lá no fundo, mas na frente é a rua. Ela queria se sentir um pouco mais protegida, ela é uma menina mais resguardada. Tem a ver com a personalidade dela também. Tem gente que prefere muito vidro, que não poderia lidar com uma fachada sem vidro, certo? Eu adoro vidro atrás, eu não tenho problema nenhum, tudo aberto, tudo, mas na parte da frente, não, porque daí, né, vou estar andando dentro de casa, sempre vai ter alguém olhando. Então, a frente da rua não, mas o fundo do lote que não tem ninguém, não tem problema. E aí, a gente tem a questão do sol também, então é uma fachada realmente que tem que ser pensada para não ter problemas, né? Deixa-me ver aqui. Ai, tô gostando dessas coisinhas aqui, ó. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de uma casa nossa, pena que a gente tá bem na frente do vidro ali, ó. De certo modo, ela tem um pouco de várias coisas que a gente pensa. Primeiro, sabe o que é a questão de escala que a gente fala? Quando uma casa muito próxima da rua, da calçada, é muito alta, a gente perde essa relação de escala, sabe como... Imaginar uma pessoa na frente, né? Isso. Da casa, a pessoa tá assim, muito pequenininha, tá lá em cima. Como se fosse uma casa de gigantes. Qualquer casa que tenha um pé direito duplo perde um pouco essa escala humana. Por quê? É lógico que uma casa com pé direito duplo tá parecendo que é para um gigante, né? A gente tem uma relação que teria que ter uma casa de um pé direito de 3 metros, aí estaria dentro de uma relação humana. Então, quando a gente tem salas logo na entrada ou a casa muito alta, muito próximo da rua, perde um pouco essa relação humana, né? Então, por exemplo, nessa casa aí, a gente tem ela literalmente alta, até porque o terreno era alto e a gente teve que posicionar ela mais alta, e ela tem 2 andares, né? Mas o que a gente fez? A garagem, a gente afundou um pouquinho, até o lote já descia, para essa casa não ficar tão alta. Então, a gente conseguiu baixar essa casa. Então, a gente melhora essa relação com a rua, com o entorno, com as pessoas que estão caminhando por ali. E a gente também não tinha como ter um recuo, né? Muito não, longe. Ao contrário da outra casa que vocês viram essa antes. Essa casa da Bárbara aqui, ela tem bastante recuo. Terreno, então eu consigo ter esse recuo, né? Essa outra a gente não consegue, então ela já é logo próxima à calçada. Então, pra gente logo já não ter aquela, né, 2 andares grandes, né? Muito alto. A gente trabalhou, então, mais baixo. Então, ficou um meio termo, né?
Na nossa proposta inicial, essa casa era totalmente linear. O lado de cá, onde a gente está na frente, ela ficou com o pé direito não duplo. Ela tem 4 metros e pouquinho, porque a gente explicou essa questão para o cliente. Olha, uma sala muito alta, ela é muito fria, ela perde essa escala humana, então não é tão legal. Mas o cliente quis isso, e isso mostra também um pouco da personalidade dele. Depois, talvez, eu fale um pouquinho mais sobre isso. Mas a nossa ideia inicial, até para compensar que essa casa tava ali 1,80 m, 2 metros quase acima da calçada. Então a gente foi criando um jardim, escadas com patamar, e não tinha esse pé direito mais alto ali na sala, ela era totalmente linear, exatamente para baixar, para achatar ela e para manter essa relação e essa escala humana. E aí a gente já fala um pouco da característica do contemporâneo, né? O que é? São linhas mais retas, né? A gente não tem tanta informação. Eu posso ter vários materiais, né? Ali a gente usou madeira, por exemplo. Ah, madeira eu só uso se a minha casa for, né? Se eu quiser alguma coisa mais rústica. Não, dentro do contemporâneo você usa pedra. Ah, eu vou usar pedra só se for lá no sítio. Não, dentro do contemporâneo também dá pra usar. Então, o desenho da casa vai dizer o estilo que ela tem, né? Exatamente. Eu marquei um negócio. As cores isso também, né? A gente acaba, quando é contemporâneo, trabalhando mais pro cinza, né? Tem o bege, o marrom que vem com a madeira junto, Os greges. Vai pro preto, né? Pode ser toda branca também. Sim. Então. E porque primeiro, então, assim, ó, por que toda branca? Foi legal você ter falado isso. Porque assim, a arquitetura contemporânea, ela quer de certa maneira ser honesta. A arquitetura clássica, o que ela faz? Ela pega gesso, né? A gente compra gesso e a gente faz lá uma coluna, e a gente faz arabescos, imitando lá a arquitetura dos gregos, que era em pedra, esculpida, e a gente pega e faz imitações. A arquitetura contemporânea, ela quer romper com isso. Ela diz assim, não vamos mais mentir, vamos ser honestos. Então começa a aparecer, a gente começa a ter concreto nesse momento, né? Até antes disso. Então vamos assumir o concreto? Então vem o concreto para a fachada. De repente vamos usar uma pedra lá que vai ser o muro de arrimo. Vamos assumir essa pedra, vamos deixar ela aparente, não vamos rebocar e mostrar e fazer de conta que ela é o que não é. Então a arquitetura contemporânea, ela se preocupa com isso, em ter uma relação de verdade. Por isso que às vezes a gente vê muito concreto aparente, um piso cimentício, onde foi executado realmente para deixar o material à vontade, né, para ele ser o que ele é. Então, voltando, essa questão das linhas retas, dos vãos livres muito grande, porque começou a entrar concreto, né? E agora deixa eu voltar lá com a clássica de novo. Quando eu tenho arquitetura clássica, normalmente eu tenho janelas com vãos mais estreitos e mais compridos. Por que isso? Tem uma razão. Eu não tinha concreto para fazer grandes vãos. Ou tecnologia nas aberturas, né? Eu não tinha possibilidades técnicas, em resumo, para fazer isso. Então, o que às vezes não faz muito sentido? Quando a gente quer repetir essa arquitetura que, na verdade, não tem mais a ver com o nosso tempo, não reflete mais a nossa realidade, porque a gente tem muito material, a gente tem muita oportunidade diferente, acaba entrando em conflito. Por que a gente quer isso, né? Então, de repente, é só para começar a repensar, porque é muito fácil a gente gostar da arquitetura clássica, porque às vezes a gente não pensa. É importante que a gente pense, entenda os processos, movimentos. Para fazer a melhor escolha, né? A nossa ideia aqui hoje não é dizer, isso é feio, isso é bonito, isso é legal, isso não. É explicar os conceitos, né? Os estilos, e você entender se isso realmente tem a ver com você. Até porque a gente tem uma casa com pinceladas clássicas que realmente eu acho que foi uma das casas mais bonitas que a gente já trabalhou. Então, assim, a gente não tá falando que não faz e nem que não é para ninguém fazer, mas é muito importante a gente entender o porquê das coisas e não simplesmente achar feio e bonito só porque a gente acha feio e bonito, né? E eu sempre que alguém chega aqui pedindo uma casa clássica, a gente explica o porquê que algumas coisas são feitas ou porquê que a arquitetura clássica está relacionada com algumas coisas, com algumas decorações, né? Então a gente tem que entender isso para saber aplicar. E até para a pessoa chegar aqui e ter certeza de que ela realmente quer aquilo, né? Isso. Quando a gente explica, acaba acontecendo de a pessoa sair um pouco do clássico, porque daí ela percebe que realmente
não reflete o que ela é de verdade, né? E a fachada depois vai refletir na parte interna. Não adianta você trabalhar uma casa toda moderna, a hora que eu abro a porta ela é toda clássica dentro, né? Então ela tem que ter a linguagem fora e dentro de quem tá morando dentro dela. Exatamente. Eu não sei por que minhas coisas aqui bagunçaram. Aqui é a mesma. A questão da escala que a gente falou. Aqui era a primeira coisa que eu queria falar, né? O que é fachada, né? A fachada é a aparência, né? É aquilo que a gente... a nossa pele externa, né? Que tá ali de frente para a rua, é a fachada. E depois eu volto ao que a gente estava falando, né? Porque isso aqui também E às vezes a gente percebe casas que se preocupam muito só com a fachada frontal, só aquela que tá de frente para a rua. A gente tem uma preocupação assim excessiva mesmo com todas as fachadas. Gente, uma casa tem que ter todas as fachadas bonitas, né? Ela realmente não pode, se possível, né? Porque a gente às vezes tem terrenos pequenos, né? Mas não pode passar batido esse cuidado, né? Realmente a gente tem que pensar em todas as fachadas. Nessa foto, tu põe ali a aparência exterior, né? Uma coisa muito importante também é o jardim numa fachada, né? Legal. A gente pode fazer uma casa, não ter jardim nenhum, não ter árvore, não ter verde. Não é a mesma coisa de quando a gente coloca um verdinho, coloca uma árvore. Então, assim, o contato dela com o exterior é muito importante. Quando eu olho ela, eu enxergar o verde junto, olha, muda a casa totalmente. Muda tudo. Eu acho que a fachada, ela compõe isso, né? Mesmo. Alguns arquitetos às vezes falam, uma casa tem que ser bonita sem jardim. Até sim, mas faz parte, né? Ela compõe, é o todo que compõe, né? Então isso que tu falou me levou a pensar que a gente tem que ter uma entrada marcada, uma entrada definida numa fachada. A gente tem que pensar os volumes com uma certa harmonia. E claro que isso não é assunto para leigo, né? Não é um negócio que a gente pode aqui explicar como é que alguém pode ir e pensar uma fachada de casa. Eu acho que isso é coisa para um arquiteto mesmo, tá, gente? Realmente eu acho que isso aqui é uma pincelada para que vocês entendam que isso é um assunto muito complexo, tá? Mas enfim, tá muito relacionado com volume, tem que ter harmonia. Isso que tu falou, o jardim, o estilo. É importante a gente ter um estilo que identifique a gente. Então a gente falou um pouquinho o que é o contemporâneo, o que é o moderno, o que é o clássico, né? Que a gente resumiu porque tem muito mais estilos. Tem rústico, as pessoas confundem o rústico com o antigo, acham que tudo que é antigo é rústico. Nada a ver. O rústico é aquele material que tem uma aparência que não é tão acabada, tá muito ligado à madeira, mas é importante entender o que é rústico. Senão você começa a misturar os estilos e fica assim um Brasil com Egito, né? Mas voltando à fachada, então é importante essa questão dos volumes, do estilo. A porta de entrada é um elemento super importante. O caminho, o piso que vai até ali, a iluminação. Então, assim, a fachada da casa tem que ser pensada como um conjunto. E os revestimentos eu acho que são um ponto bem importante pra gente falar também. Porque o material que a gente usa também tem a ver com a pessoa que tá morando ali e a localização também. E com estilo também. E com estilo também. Por exemplo, madeira. É lindo usar madeira, mas de repente a pessoa diz, olha, eu não vou estar todo ano dando manutenção na madeira, então eu não posso usar madeira nessa casa, né? Mas daí tudo bem, eu tenho porcelanatos que imitam a madeira se a pessoa gostar, né, desse visual. Então a madeira é uma coisa importante. Se eu tô numa praia, né, eu tenho que pensar em materiais por causa da maresia, então eu não posso botar qualquer material numa fachada. Então a localização define muito isso. E os materiais vão refletir o quê? Uma estética e também questões técnicas, né? Dependendo do que eu quero passar e também da região que eu tô. Se tem uma questão térmica, se tem uma questão acústica. Falar de abertura, por exemplo. Eu posso usar um vidro temperado, eu vou ter uma estética quando eu olhar. O PVC eu tenho outra, mas eles também têm uma questão térmica, né? E eles vão interferir na minha fachada. Então, tudo tem a ver quando eu vou trabalhar na minha planta, onde está o sol, onde não está, o que eu vou trabalhar com aberturas, grandes vãos, né, poucos vãos, o que eu quero enxergar. Se eu quero me conectar. Me lembrei de uma cliente nossa que foi um desafio, porque ela queria muito vidro, porque ela morava numa casa que tinha pouca ventilação, pouca iluminação, mofo, então ela quis fazer uma casa nova, aberta, integrada com a rua, mas ela tinha verdadeiro, talvez pavor, não sei se é a palavra, mas ela não queria que ninguém da rua
enxergasse absolutamente nada. Então, assim, é um desafio, a gente tem que entender essa personalidade também do cliente. Isso está completamente inserido, né, nesse contexto. Então, ela não quer que ninguém enxergue, então eu vou pensar, vou fechar, então não vou botar a janela, mas ao mesmo tempo ela quer luz, ela quer sol, ela não quer mofo na casa dela. É impossível não ter janela, né? Não quero mofo, mas então tem que ter janela. Então a gente bloqueou a frente, né? A gente trabalhou uma frente mais resguardada, muros mais altos. E criou meio que uma planta em U, vamos falar assim, né? U, pátio L, interno. né? Então criou um pátio interno. Então a casa dela se voltava para esse pátio interno, onde eu tinha sol, onde eu tinha piscina. Então ela, quando abria janelas, ela via o jardim dela, ela não via a rua e ninguém via ela também. Né? Inclusive, na hora de implantar a casa, a gente teve cuidado se elevava muito ou não. Se elevasse muito a casa, poderia piorar essa condição. Então, várias coisas foram pensadas nisso. O Rodrigo só falou uma coisa ali que eu acho bem legal. Falar também que cada arquiteto tem o seu estilo e é importante o cliente estar ciente disso. Isso é verdade, né? Tem o estilo que o cliente quer. Claro que o arquiteto ele pode trabalhar dentro de qualquer estilo, eu acredito nisso, eu acho que isso é possível, né? Desde que conheça e saiba, né? Mas tem um estilo em que a gente acredita, né? Nós, como arquitetos, eu acho que cada escritório acaba desenvolvendo uma espécie de um conceito, né? E uma arquitetura que realmente define o que a gente acredita de melhor. Então, isso a gente sempre fala quando o cliente liga pra gente que é uma casa. Já viu o nosso Instagram? Você já sabe o que a gente pensa sobre arquitetura? Então, eu acho que isso é muito importante antes de contratar um profissional. Pesquisar. Saber o que ele pensa, né? Como é que ele pensa da vida, sabe, gente? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque isso vai refletir no trabalho da gente, não tem como, né? É lógico que a gente pode trabalhar qualquer estilo, mas a gente tem um estilo que nos define. Então, isso eu acho que é bem importante mesmo, Rodrigo. Foi bom tu colocar. E como a gente falou da eficiência térmica de aberturas e tal, né? Tem também questão, como a gente falou no primeiro projeto, de brises. Os brises vão fazer parte da fachada, mas eles têm que ter uma função também, né? Qual é o sol que eu tô querendo bloquear, né? Dependendo do sol, meus brises são horizontais ou são verticais. Então, tem uma questão estética? Tem também, mas ele tem que entender ter a função. Exato. A gente falou no outro dia, quando falou de beleza, Exato. A gente falou que beleza tem que ser funcional, a arquitetura tem que ser funcional. Então, assim, eu vou botar agora um brise aqui em qualquer lugar, porque eu acho super bonito. A minha vizinha colocou, achei lindo na casa dela. Não, gente, tem que ter uma função. Ele tem que estar ali por alguma razão. E vidros, né? Eu gosto de uma fachada envidraçada. E a sua fachada principal vai dar pro oeste, que é um sol quente. Será que eu uso? Até pode, tem vidro duplo, tem um monte de situações, mas será que é o mais adequado? Né? Ou vamos tentar usar em outra fachada da sua casa, o ideal, fachada sul, que a gente não tem sol, mas eu tenho muita luz. Então, cuidem com o que vocês gostam, claro, mas assim, será que isso tá dentro dentro das características do seu terreno também? E da funcionalidade daquilo, né? Isso aí. Esse exemplo aqui tem esses brises verticais ali no piso superior, é porque realmente é uma necessidade, né? É uma fachada oeste. Essa casa aqui, esse pé direito um pouquinho mais alto à direita que a gente acaba escondendo ali, tinha brises. Antes, num projeto inicial, porque a gente falou da técnica, a gente tem que entender de técnica, das funções de cada coisa. E o cliente quis tirar, né? Ele não quis manter esses brises nessa fachada. Essa fachada é oeste, então o que a gente falou pra ele, olha... E ele queria esse vidrão ali, que quase não dá pra ver, né? Não dá pra ver, mas tá super exposto. E ele falou, olha, eu quero esse vidro. Eu falei, então tá bom, você vai lidar com isso, porque isso aqui é uma fachada oeste. Então, possivelmente, a gente vai ter que comprar uma abertura, uma janela com vidro duplo, com gás, com alguma alternativa extra para compensar esse problema, entende? Então, a gente deixou o cliente ciente disso. Por outro lado, o que acontece com essa pessoa que optou por tirar o brise? Possivelmente, ele tem uma intenção também de se relacionar mais com a rua. Entende? O brise acaba te escondendo, te camuflando, te reservando, né? Permite tu olhar para a rua, mas ninguém pode te ver lá dentro. Então, dessa maneira ali,
ele se expõe um pouco mais. Isso faz parte da personalidade dele. Isso tem que ser entendido também num projeto, falando de fachada, né? Mas os problemas ele está ciente que pode acontecer. Então, essa é a nossa função. Isso, ele sabe que ele vai ter que usar um vidro duplo, né? Uma abertura talvez que seja climatizar, mais eficiente. etc, né? Exatamente. E o Rodrigo perguntou, alguém perguntou ali antes, como manter essa relação com a rua e se preservar. E por que manter a relação com a rua? Qual é a importância de manter uma relação com a rua? Tinha uma arquiteta que falava que uma rua segura é uma rua com olhos. Quando todos os moradores enxergam a rua, possivelmente ela vai ser uma rua muito mais segura. Então, é muito importante essa relação do morador com a rua. E também, olha como é agradável quando a gente caminha por uma rua que a gente consegue dar uma espiadinha para dentro. Eu não sei se o Marcelo tá aí, mas a gente morava num apartamento em Balneário. Sempre que uma porta estava aberta, a gente olhava para dentro e dizia: vamos tirar umas ideias? E ria. Porque é gostoso isso. A gente gosta de espiar, de olhar, né? Imagina agora caminhar numa rua onde eu tenho só muros altos. De repente trabalhar com gradis, né? De ferro, permitir alumínio. olhar um pouquinho. Você né? tem a sua privacidade, não quero segurança. Que ninguém pule, segurança, mas tem um visual da sua casa. Não adianta você fazer uma casa linda, fazer um muro enorme, ninguém vai enxergar, nem você que fez a casa, né? Então, permitir os visuais, né? E como tu falou da segurança, se acontece de ter, vamos falar, um bandido, né? Alguém lá dentro, a rua enxerga também para poder ligar para a polícia e dizer, tem alguma coisa estranha naquela casa ali. Agora, se põe uns muros altos que ninguém vê, quem quiser entrar, entra de qualquer jeito, pula, dá um jeito, entra quando o portão tá aberto. Com certeza. Então, assim, mas a rua não pode ver. Então, tenham esse cuidado também, né? Fazer a casa e permitir que ela seja vista. A gente sempre fala que não é à toa que bancos têm um tipo de procedimento que não é fechar os vidros à noite, por exemplo. Eu tenho que ter alguma visualização da rua, porque a rua funciona como segurança. E então realmente isso é uma coisa bem importante, assim. É muito mais agradável caminhar numa rua onde você pode ir, né, percebendo as casas, dando uma olhadinha. Isso não significa que ninguém tem que te ver passeando lá dentro de pijama, né? Para isso tem cortina. Mas é muito gostoso poder ter uma rua, ela é muito mais agradável, né? Então, essa relação de tentar chegar nesse meio termo de privacidade com essa conexão com a rua é bastante difícil, né? Tem que realmente chegar no meio termo e uma conversa bem legal com o cliente para mostrar um pouquinho e esconder um pouquinho. Isso eu também falo que é a questão da sensualidade, né? Essa hora acho que já pode falar, né? Talvez é bem melhor ver uma mulher, né, se despindo do que já ver ela pelada de uma vez. Então, essa coisa de mostrar, esconder um pouquinho é uma sensualidade, que isso é uma técnica de arquitetura também, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. E como a gente tá falando de privacidade, podemos falar também do vidro. Usar transparente ou usar com... como é que a gente fala? Refletivo, né? O que acontece com o refletivo? Normalmente, de dia, ninguém enxerga nada dentro. Mas à noite, a hora que você acende a luz, quem tá fora vai enxergar dentro. Então, ele dá uma privacidade, mas ao mesmo tempo não te dá uma privacidade, né? Então, cuidar um pouco nisso também. O que o vidro reflexivo também faz? Ele interfere nas cores internas. Daqui a pouco você achou um móvel lá com uma cor, vai ficar diferente dentro da sua casa. Totalmente. Porque outra cor com reflexivo. Né? Bem diferente. Então, toma cuidado. A gente prefere trabalhar com um transparente, o vidro transparente, para não alterar as cores dentro de casa. Mas também tem uma questão pessoal de cada um, né? E também, às vezes, fica dependendo como o sol insere nesses vidros reflexivos, porque, lógico, eles acabam funcionando como um espelho. Então, dependendo do ângulo da fachada, quando a gente passa e olha, pode até ofuscar, né? Ofusca o teu olho, porque cria uma reflexão do sol. Então, tem que ter um cuidado também na fachada que está usando esses vidros reflexivos. Tem que ter um olhar um pouquinho sobre isso. E também, a gente usa vidro reflexivo, já usou, mas também tem que ter um cuidado, porque eu também acho que casa tem que ter cara de casa. E às vezes esses vidros reflexivos acabam deixando a casa com cara comercial. Comercial, dependendo da casa, dependendo do estilo, mas é um cuidado, um olhar que eu acho que a gente tem que ter, né? Deixa-me ver o que mais.
Uma coisa que a gente adora trabalhar, então assim, a nossa fachada, desculpa, vai depender muito da questão de insolação, dessa personalidade do cliente, do quanto ele quer se expor para a rua. E os passarinhos batem nesses vídeos, é porque eles acham que tem continuidade, né? Pri, beijo, saudade, querida. Vai contribuindo. E então assim, a fachada depende muito do estilo que o cliente quer passar, né? A gente sempre tem esse cuidado da escala, de não fazer logo uma fachada muito alta, muito próximo da rua, para manter essa relação muito mais agradável com quem está caminhando. Mas a parte interna, quase sempre nas nossas casas, até para a gente ter um aproveitamento melhor do sol, a gente vai ter o que a gente chama de um pátio interno, né? Muitas vezes, a maioria das nossas casas são em formato de L em planta baixa, aonde internamente a gente consegue criar um espaço privativo, iluminado e totalmente conectado com o interior da casa. Essa casa aqui é um exemplo disso, a gente está em construção e acompanhando ela. Quase sempre a gente posta alguma coisinha dela. Então, basicamente, todos os ambientes se conectam a esse espaço interno que é a piscina. O estar, a gente tá vendo ali a janela do estar ao fundo. Depois tem o jantar e tem ainda a área de festa. Então, todos os ambientes estão enxergando essa área da piscina. É, isso aí, ó. Todos eles. E em cima, no andar de cima, são os quartos. Então, acaba que eu acho ótimo isso, porque daí a pessoa não tem medo de abrir a janela, de deixar o sol entrar, de ventilar, porque ela não tem medo que o outro vizinho vai estar enxergando, que a rua vai estar enxergando ela se arrumando. Então, quando a gente tem um apartamento, né, qualquer, sei lá, em Balneário Camboriú mesmo, né, todo mundo consegue se ver uma do outro lado da rua, né, tem que fechar para se arrumar. Depende do andar que você tá, né? Se estiver em 26º andar, não tem ninguém te vendo, mas tudo bem. Numa situação dessa, meu Deus, você pode se arrumar tranquilo, com a janela aberta, você pode olhar pra rua. Eu adoro esse estilo de arquitetura, porque eu acho que ela traz muitos benefícios, né? Eu acho que a gente tem que entender que a arquitetura está muito relacionada a esse estilo, ou o que você quiser, como você quer viver dentro dessa casa. A fachada vai ter que refletir isso, não tem como. O cliente, quando a gente propôs isso, ele entendeu que isso podia ser para ele, que ele queria viver dessa maneira. Então, isso é reflexo disso, não tem como a gente... Agora, imagina uma pessoa que é altamente medrosa, né? Que tem mania de chavear tudo, ou acha que alguém pode assaltar, eu não sei exatamente como é isso, porque eu também não sou assim, sou meio desligada, mas talvez não consiga lidar bem com isso, e daí não vai ser legal para essa pessoa. Então, a fachada não é uma escolha, assim, de olhar lá no Pinterest e escolher uma cartela como se escolhe cores. Ela tem que refletir a maneira como a gente quer viver nessa casa. Eu acho que isso é o mais importante. E isso interfere também se ela terra de 2 andares, né? A gente já teve uma situação de uma cliente, como a Bianca falou, que tinha medo. Então, para ela, 2 andares, Deus o livre, à noite ter que descer para ir buscar uma água na cozinha, por exemplo. Então, para ela, a casa tinha que ser térrea. Olha, cliente, você vai ter menos jardim com isso, de acordo com as suas necessidades. Não tem problema. Então, isso também interfere, se a sua casa é térrea, se a sua casa tem 2 andares, né? Se você tem filhos, né? De repente tem medo por causa da escada, e isso tudo interfere na sua fachada. Então a fachada, ela tá totalmente conectada com a sua planta, com o sol que pega no seu terreno, com a sua personalidade, com a intenção do seu projeto. Então, uma fachadinha bonitinha é fácil. O negócio é fazer aquela que a gente escolhe no Pinterest. O negócio é fazer uma que reflita a sua identidade. É isso que eu acho que é o segredo de uma fachada e de uma arquitetura como um todo, né? Essa fachada aqui, nessa casa que a gente também está iniciando a construção, ela é muito horizontal, ela tem um plano ela tem um fechado assim, é praticamente um O esticadão. Aqui a gente também está em cima, não está dando para perceber. Em cima é uma fachada norte, então a gente queria muito se voltar para o norte. Coincidentemente, era a fachada, né? Então, os principais quartos da casa se voltam para o norte, que é a rua, e acabou tendo essa relação com a rua também, né? Então, a cliente porque era um sol. A gente queria o sol e a cliente não tinha nenhum tipo de problema em estar com essa janela voltada para a rua. Inclusive, ela tá aí. Beijo. Tá! Ai, querida.
Amada, temos ali um brise, fachada oeste, fachada norte. Esse brise tem a função de camuflar aquelas janelinhas. Apesar de que nessa imagem em 3D, ele não tá dando conta. Imagem 3D, gente, não é assim a perfeição, a mente ainda tem que ajudar um pouquinho. Então, assim, esse render não ajudou 100%. A ideia é que essas janelas não apareçam da fachada, a janelinha de banheiro e closet. É aquela coisa assim, eu não gosto, tem muitos clientes que falam isso, eu não gosto de janela pra rua. Sou né? eu. Você Janela tá do banheiro, desculpa. odeio. Você tá tomando banho, a rua inteira sabe que você tá tomando banho naquela hora. Então, assim, não lembro se foi essa situação foi nesse caso aí, não lembro disso. Mas a nossa intenção de projeto, eu sei que já seria essa, pra bloquear a janela do banheiro. Porque ninguém precisa saber quem tá tomando banho, se tá tomando banho, se o banheiro tá aceso ou não, né? Então, os brises, além de fazer um efeito estético, tem a questão, a função, de novo voltamos para a função, de bloquear as janelas do banheiro. E com o brise eu ainda tenho ventilação, eu entro sol, dependendo eu consigo direcionar o brise e eu ainda tenho um visual da rua, que é bem legal, mas eu tenho um certo bloqueio, eu acho que isso é super importante, essa foi a nossa intenção com o brise, ele não tá ali para enfeitar. Aqui também a gente tem 3 vagas de carro, né? Então o que faz? Faz a fachada ficar mais horizontal ainda, porque eu ocupo toda a frente do terreno. Então, reforça essa situação da horizontalidade. E a parte ali mais esquerda é a parte social, a sala, que é o contato, então, mais direto com a calçada e com a rua, né? E eu gosto sempre de falar isso aqui, tem um livro, A Boa Vida, tá aqui pertinho até. E tem um capítulo lá em que ele coloca como essa horizontalidade muito conectada ao plano terreno, entende? A gente tem o horizonte, então a gente está muito conectado à terra, né? E ele explica que coloca o homem como protagonista da sua história. A horizontalidade é eu, quer dizer, se alguma coisa não deu certo é porque eu não dei conta de fazer aquilo da melhor maneira. Diferente da verticalidade, que é quando a gente pensa nas construções religiosas, que a gente tem as torres, o que quer uma igreja? Ela quer se conectar com o divino, né? Então, a horizontalidade, ela nos conecta muito à terra, ela nos coloca como protagonista. E a maioria dos nossos projetos tem essa característica. Eu falei nas stories que não era à toa que a gente trabalhava com isso, a gente trabalha com essa intenção, realmente de nos conectar ao plano terreno, então assim, a gente evita, né, não quer dizer que nunca vai depender um pouco também da planta, das necessidades do cliente, de ter um volume muito alto próximo da rua, porque a gente perde a escala e porque a gente perde essa questão filosófica que eu acho tão bacana, né, porque eu acho que a gente é responsável por aquilo que vive aqui nesse mundo. Lógico que pode ter outras interferências divinas, mas essa questão da horizontalidade nos conecta ao plano terreno, né? Nos coloca como protagonista da nossa história. Eu não sei se tu botou mais imagem dessa casa, mas ela, apesar de não estar voltada para o norte o restante, mas ela está toda voltada de novo para um pátio interno. Então, assim, se ela quiser deixar as portas abertas, de novo, vamos repetir, para entrar sol, entrar luz, de novo ela está conectada com o jardim dela interno. Então, isso é muito... Eu adoro. Eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo depois dessa casa. Eu não sei, gente, eu tô testando essa coisa nova aqui, mas eu acho que eu consigo, tá? Eu vou testar depois. Essa fachada aqui também é uma fachada muito horizontal, uma fachada do fundo dessa casa que eu gosto muito, eu acho ela muito simples, ela não tem nada de frique, ela é muito linda. Ali onde a gente tá escondendo o plano assim que só funciona como uma linha horizontal muito reforçada, né? E ele não tem nada. Por mais que dentro, né, tem o quarto ali, esse quebrado pra frente, depois eu tenho a sala pra trás, mas se olhar a platibanda ali, a cobertura, ela é muito horizontal. Ela não faz o quebradinho da casa junto nela, mantém a horizontalidade dela. Então ela é limpa, né? Ela não tem nada ali para enfeitar. Ela não tem enfeite, né? Não. Ela não tem, eu vou fazer um puxadinho aqui para criar um detalhezinho. Não tem. Ela é o que ela é necessária ali. Então essas coberturas estão, de certa forma, só pro que realmente eu preciso como função. Deixa-me ver se eu tenho mais. A gente até pode falar que dentro de quem gosta um pouco da linha contemporânea, tem também o minimalismo, né? Que é achar o essencial para você. Não, para mim isso é essencial. É o mínimo. Ter menos significa que você tem mais.
Essa é uma linha de pensamento, a gente gosta bastante dela, né? Essa é aquela primeira casa também. Então eu tenho aberto, ó, onde a gente abriu, lá na sala, no cantinho direito, eu tenho um vidro grande. Todo lado de cá não tá aparecendo, mas eu também tenho um brisa escondendo uma janela ali no meio. E só esse rasguinho de vidro do lado de cá. Então ela também tem um bloqueio, um resguardo com a rua, principalmente porque eu tenho uma condição de insolação oeste aqui, mas o cliente quis aquela abertura lá e quis se relacionar. Olha, interessante isso, né? Como tem da personalidade. É verdade. Né? E aqui os brises também não tem função técnica, é só estética. Não tem as duas, porque ele é oeste. É oeste, mas eu digo, não tem uma janela que ele tá bloqueando essa a janelinha luz ali pra entrar essa janelinha ali lá, né? Mas eu digo, aqui nessa parede não, mas não, aqui ela não, faz ó. mais um desenho, né? Mas eu lembro que o cliente queria muito isso, era uma questão estética pra ele. Mas aqui na frente dessa janela ali a gente tem um brise que faz o bloqueio do Ali sol sim. e Não, eu bloqueia quero a janela. dizer o do teto. Entendi, tu tá falando do horizontal. Isso. Aqui, olha só, era uma intenção de um primeiro projeto de um cliente que acabou alterando e a gente tinha aqui um pé direito duplo. Então, olha como isso denota, assim, um certo poder, uma certa imponência, né? E às vezes não é consciente que a gente gosta ou toma algumas decisões, mas isso tem um reflexo psicológico também, né? Eu vi isso aqui e lembrei de uma situação que eu acho que a gente que o cliente tem que ter cuidado, né? Fazer um janelão desse na frente de casa e ser uma pessoa resguardada. Não funciona. Não funciona? Porque essa janela custa caro. Custa caro uma janela dessa. E você vai estar sempre com a cortina fechada. Então pensa, qual a função de eu estar com esse janelão pra frente se eu não quero que a rua enxergue a minha casa? Pode ser estético, mas entenda que vai ter sempre uma cortina ali fazendo o fechamento. Exatamente. Então, assim, qual é a função dela mesmo, né? Só pra perceber, porque se ela tem um janelão pra frente, você tem que saber que a rua vai enxergar você e você enxergar a rua. Então, quando escolher uma fachada toda envidraçada, entenda como você é e o que você quer dentro da sua casa. De novo, a personalidade tem que estar ali, né? Mas essa fachada, olha, quando a gente tem o encosto da cadeira, a gente chama espaldar, isso aqui, ó, bem alto, né? Isso sempre tem um significado que é poder, né? Se a gente pensar nos tronos, né? Vou ter aqueles, né? Super alto. Então, quando eu tenho essa fachada mais alta, eu passo essa imagem, né? Ninguém tá falando de certo ou errado aqui, tá, gente? Nem de feio ou bonito. A gente tá falando de intenção. Então, sempre é importante a gente olhar por trás das entrelinhas do que a gente tá decidindo. E a gente não, de maneira alguma, tá falando de feio ou bonito. Até porque a gente tem algumas situações assim, eu acho lindas. Mas olha só, onde tá a porta aqui, que é mais à direita da imagem, eu tenho uma cobertura e essa cobertura ali tá numa relação mais humana. Então, eu quebro aquela altura do pé direito duplo e trago essa porta para uma altura mais normal, aonde eu não me sinto uma nanzinha, né? Quando eu tenho aquelas portas duplas, assim, que vai até lá em cima, a gente perde um pouco essa relação da escala humana. Eu, particularmente, não gosto de me sentir assim, porque a gente se sente como anõezinhos mesmo. Então, é uma questão que sempre é bom dar uma olhadinha, mas se a pessoa não ligar para isso, ok. Além disso, essa cobertura mais baixa, realmente ela vai dar privacidade, ela vai dar proteção, né? Porque quando eu tenho isso muito alto, eu não consigo proteger, de fato, essa porta, né? Eu tinha aqui uma fachadinha. Como tu botou aquele ali que dá proteção, às vezes as pessoas querem muito um muro na frente, sabe? Onde aperta no interfone e tal. Sei. Querem uma cobertura e tal, pra quem tá apertando no interfone e tá ali protegida da chuva. Sei. Tem que cuidar muito pra isso e não brigar com a casa. Sim. Também, né? Porque às vezes tá muito próximo da casa, então é uma casa e atrás já tem outra casa. Praticamente vira isso. Então, muito cuidado. Pensa assim, que raramente alguém vai apertar ali no interfone e ficar na chuva esperando. Hoje a gente tem WhatsApp, tem celular, olha, eu tô aqui, tu pode abrir o portão. Se a pessoa da família quase sempre vai ter uma vaguinha dentro onde ela pode estacionar, né? E quando dá pra evitar essas coberturas no muro, é melhor, porque isso melhora a sua fachada da sua casa. A não ser que ela estiver ali compondo com conjunto, sim, né? Mas tem que ter cuidado. Analisada. É fácil de errar. Né? Bem fácil de perder a mão. Muito fácil de perder a mão. Eu tenho bastante cuidado com isso. Essa fachada aqui, ó, é a lateral dessa. Então, tem uma ruazinha que é uma servidão aqui do lado, tá?
Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma fachada bastante resguardada. No primeiro momento ali à direita é a garagem, então é um portão fechado. Aí mais na parte do meio eu tenho um muro, onde esse muro está ambientando ali um varal e um espaço mais de serviço. Depois eu tenho um gradilzinho onde permite eu enxergar um jardim, né? E portanto eu teria um segundo acesso ali ao gourmet, o espaço gourmet. Então eu posso eventualmente receber as minhas visitas que vão vir direto para o gourmet, no momento que eu estou fazendo um churrasquinho, direto aqui. Por isso que tem esse gradilzinho ali. E na parte superior, como é a fachada oeste, vai receber ali uma bomba de sol no final da tarde, ela está totalmente fechada. Então a gente tem um elemento bem horizontal em cima, e atrás está revestido com um material que eu até acho que agora no final ficou para ser um cimentício. Mas não é porque é uma fachada totalmente fechada e resguardada que ela tem que ser feia. Então sempre a gente tem que olhar para todos os lados, para todas as fachadas. Realmente a gente sempre tem essa preocupação. Aqui deixa eu ver. Então, ok, aqui tem algumas interferências que são totalmente relacionadas às nossas intenções. Primeiro, a questão técnica, que é a insolação. Segundo, que eu não precisaria me conectar com a rua, é só uma servidão aqui. Então, eu não preciso de nenhum tipo de janela nem nada. E eu quero privacidade aqui, em cima até um closet, e também quero proteção, né? Privacidade e proteção andam junto nessa fachada aqui, que por sinal, ela é menos segura, porque é uma servidãozinha, então não tem olhos da rua, não tem olhos de vizinho. Se o cliente sair de noite, ele vai estar um pouco menos protegido, porque não tem ninguém ali, né? Então é uma fachada que a gente queria realmente proteger um pouquinho mais. Então olha como isso realmente tá linkado com muita coisa, né? Não é simplesmente querer os detalhes. Eu uso o revestimento 3D ou não uso o revestimento 3D? Eu uso não sei o que ou não uso, né? Ou começar a criar um monte de volumezinhos pra cá, estica, puxa, leva um monte de coisa que começa a poluir. E eu vou falar pra vocês, esse monte de detalhe é o que vai estar velho daqui 5 anos. Eu penso que ninguém quer fazer uma casa para 5 anos, a gente quer que essa casa esteja bonita por um bom tempo, né? Às vezes a gente até brinca porque o cliente fala que ele quer... que eu vou usar? Porque eu quero um negócio que não vença nunca. Isso também não existe, né? Mas... Ou quer usar tal coisa porque de repente tá usando agora. Ou porque tá na moda, né? Isso também não é legal, né? Tá na moda, pensa 2 vezes. Porque se tá na moda hoje, não vai estar na moda ano que vem, não vai estar na moda daqui 2 anos. Então... assim, por exemplo, a escolha dos materiais, ele tem que ter a ver com estilo, muito mais do que com moda, né? A gente está mostrando essa casa aqui, que é uma casa contemporânea, e o que representa uma casa contemporânea? O concreto, grandes vãos, materiais industriais. Então, e todas as escolhas que eu fizer baseadas nesse estilo, eu vou estar dando longa vida para ela, porque eu não vou estar pautada em moda. Nessa situação, a gente não enxerga o telhado, né? Mas lembrando que quem gosta, eu quero uma casa de 2 andares e eu quero telhado aparente. Lembrando, vocês podem começar a olhar por aí, tá? Quando a gente tem 2 andares, eu tenho beiral de concreto, né? Vamos dizer, eu não quero manutenção da madeira, então eu tenho beiral de concreto e o meu telhado aparente está em cima disso. No ângulo que a gente tem lá de baixo, lá do desse térreo, ângulo aqui, a gente não enxerga. A gente não enxerga o telhado. Tá? Então, às vezes, eu quero meu telhado aparente, mas a minha casa é 2 andares. Não vai aparecer. Lembra que não vai aparecer muito seu telhado. Dificilmente, depende se estiver mais distante da rua, se ele tiver mais, assim, for um morro, né? A gente tem uma situação que é um morro, né? Então, a gente tá descendo, eu enxergo o telhado. Quando eu chego no nível da frente da casa, que é 2 andares, eu não vejo mais o telhado. Então, quem gosta de telhado aparente... Ideal, de repente, trabalhar com uma casa térrea. Tem que ter uma relação de escala muito mais preocupada. Esse projeto ele tem que estar intimamente pensado nessa intenção. Quero aparecer o telhado. Então, realmente, essa casa talvez tenha que ter uma boa área no térreo. A gente até teve uma pessoa que segue a gente aqui e estava muito preocupada com o telhado da sua fachada. Não sei se tu lembra, porque tinha um detalhezinho ali que não ficava bem simétrico, né? Daí eu só lembrei pra ela, olha, dá uma andada nas casas por aí, lembra que sim, você tá numa casa de 2 andares, você não vai enxergar isso, só se você estiver bem longe num prédio, você vai enxergar o seu telhado. Então lá, ficou mais tranquila. Então assim, é legal, é importante, não era um projeto nosso, não era nosso, nós estava só, né, deixando ela mais tranquila de repente. É uma situação para você que quer telhado aparente
Pensar. Pensar. Tem que pensar. E eu acho que sempre analisar o arquiteto que você está imaginando contratar, né? Realmente entender o estilo dele, que foi o que o Rodrigo comentou ali, o que ele trabalha e entender se tem uma conexão com o estilo que você quer, né? Todo mundo pode trabalhar qualquer coisa, mas a gente não é especialista em tudo. Ninguém consegue fazer bem tudo. Então a gente consegue fazer bem aquilo que a gente acredita que é o melhor. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Isso aí. Então, eu acho que assim, talvez, eu não sei, a Jaque, quando pediu pra gente falar sobre fachadas, talvez ela imaginou que a gente ia falar, isso é bonito, isso usa, isso não usa, né? Eu não sei, realmente eu não sei o que ela pensou. Mas a gente não acredita muito nisso, assim, se é bonito, se é feio, se usa, se não usa. A gente acredita numa fachada que seja reflexo de uma planta baixa bem estudada, de uma intenção do cliente, de entender essa personalidade dele, de entender como ele quer se mostrar, porque quando a gente mostra a fachada, a gente se mostra, né, para a cidade. Então, é isso que a gente acredita. A gente não acredita em uma fachadinha que eu olho lá no Pinterest e escolho, sabe? A gente não, pelo menos a gente não consegue trabalhar dessa maneira. Eu quero uma casa igual a essa. Não, a gente não faz, né? Não. Igual a uma outra casa, não. Não. Porque tem muitas outras coisas envolvidas nisso, como a gente falou hoje pra vocês. E só um outro detalhe que eu só queria finalizar com isso, é lembrar que seja uma casa, seja qualquer fachada, ela faz parte de algo muito maior que é a cidade. Então é muito importante a gente olhar para o lado, por isso que a gente sempre visita o terreno, tenta entender o estilo do entorno. Não quer dizer que a gente vai fazer a nossa casa nova com o mesmo estilo daquela que está do lado que tem 30 anos, não tem a ver com isso. Mas algum alinhamento, algum olhar de conjunto a gente tem que ter. Algum recuo, sabe? Para não avançar, para não esconder o que está acontecendo ali. Então a gente tem que ter um olhar de conjunto, a gente tem que entender que a nossa casa, que o nosso projeto, que a nossa construção, né, não precisa ser só casa, ela está fazendo parte de algo muito maior. E a gente tem que se preocupar com esse muito maior, né? A gente não pode pensar só no se exploda aqui todo mundo, eu vou fazer o que eu quero aqui. Não, olha para o lado, olha o recuo que está todo mundo usando, né? De repente eu posso até jogar mais para frente ou mais para trás, mas está todo mundo mantendo isso aqui, então quem sabe a gente mantém isso igual. Tem uma árvore na frente que é a árvore da rua, que a rua inteira mantém aquela árvore. Será que eu tiro ela ou será que eu mantenho ela? Porque ela está fazendo parte de um conjunto, tem uma leitura do conjunto. Tipo, todo mundo na rua ou não tem muro, não significa que você não precisa não ter muro também, mas então uma cerca que seja mais permeável, que permita enxergar para dentro. Então, olhar o conjunto, olhar a cidade, olhar o entorno. Ali, alguém está perguntando se uma fachada assim a durabilidade é menor. De maneira alguma, tá? De maneira alguma. A única parte que eu tenho um pouquinho mais exposta é essa parte do piso superior ali. Eu tenho uma platibanda que tem 50 centímetros, 70. Só que depende do que ele tá querendo falar de durabilidade, né? Pode falar assim, vai perder, vai estar fora de moda daqui a um tempo. Eu acho que não, né? Eu acho que é porque ele tá querendo dizer que não tem beirado. Pode ser, mas tem beirado. Não, né? eu sei, mas assim, sabe que fica essa platibanda exposta? Sim. Eu acho que é isso que ele tá falando. Nas nossas casas, a gente só trabalha com platibanda em concreto como se fosse isso aí. Então, em vez dessa parte superior ali, ó, essa paredinha superior ter 70 centímetros, se fosse uma telha ali pra cima, ela ia ter 20 ou 30. Então, assim, não tem diferença alguma com relação à durabilidade, O que tá? acontece é que tem muita gente que trabalha a fachada inteira sem projeção. Tá vendo sem que a esse nossa tem beirado. uma projeção pra fora? Daí pode ser. Então a gente protege a janela, protege tudo ali. Então eu tenho tanta proteção quanto uma casa com telhado, né? Mas quem deixa ela fora, como uma caixa d'água, imagina, né? Uma caixa d'água. Sem nenhum tipo de proteção. Aí dá um ano, você tem que fazer pintura de novo. Nessa situação, a gente tem rufo lá em cima. Esse rufo, o que acontece? Quando chover, a água não vai escorrer pela parede. Tem uma pingadeira, ele pinga. Então, eu não vou ter a minha fachada toda manchada com umidade. Eu acho que foi bem boa essa pergunta, porque realmente isso faz muito sentido, tá? Isso Todas as nossas casas a gente se preocupa muito com isso. Ela é contemporânea, tem essa linha reta, mas tem a projeção protegendo a janela. E aí, isso me faz lembrar um negócio que a gente sempre fala também. Por que esses beirados, né? Isso tem tudo a ver com o clima,
né? E as fachadas também têm a ver com isso, gente. Quando a gente fala na Grécia que a gente não tem beirados, a gente não tem tanta chuva lá, a gente tem... as condições climáticas levam a que a arquitetura seja daquela maneira. A gente tem uma arquitetura contemporânea no Chile, por exemplo, onde chove lá, sei lá, o equivalente, sei lá, 2 dias aqui no Brasil, sei lá, não sei quanto é, muito pouquinho, tá? Então, e aí também, como alguns países europeus, tem muito pouca incidência de sol. Então, não ter beirado é um facilitador, porque você vai trazer mais sol para dentro de casa. Num local que nunca tem sol, se dá sol 4, 5, 10 vezes por ano, eu não posso ter beirado, porque eu tenho que trazer aquele sol todo para dentro de casa. Num outro local que quase nunca chove, eu não preciso me preocupar com beirado. Eu posso levar esse beirado para dentro, se não tiver incidência de sol, né? Cada caso é um caso. Então, assim... Não faz parte do nosso clima. Não faz parte do nosso clima. A gente precisa de beirado. Então, tendo esse beirado, que essa projeção, acho que nessa casa tá 1,10 m para fora das janelas, eu tenho uma proteção como os nossos telhados tradicionais, até mais, porque normalmente gira em torno de 90 centímetros, tá? Então, assim, janela sem proteção de beirado, realmente no nosso clima não funciona. Até porque, não é só porque a parede, sei lá, vai sofrer, porque vai estar pingando água e tudo mais. Eu saio às 2 da tarde no verão, sol lindo, coisa mais linda, 2h30, junta aquela nuvem de lá com essa nuvem daqui, começa um toró dentro de casa, eu deixei a minha porta abertinha assim, e vai entrar uma chuva com vento e, né? Olhar tudo. Então, assim, E até com beirado isso pode acontecer. E com beirado protege, mas protege um pouco. Mas... O sol também, né? Sol do norte é maravilhoso, mas no verão, se você não tiver nenhuma proteção, não para ali dentro. Você não vai aguentar lá dentro. Então, entender a insolação, entender o clima como um todo, por isso que a gente acaba tendo um tipo de arquitetura característico de algumas regiões. Porque tem a ver com o clima, gente. Então, a gente tem que olhar para a natureza, a gente tem que entender ela. E isso foi muito bom, porque eu esqueci de falar isso. Foi uma ótima pergunta, Nossa, muito obrigada. Isso tem tudo a ver com a definição da fachada. Então, às vezes o cliente chega aqui e fala, eu não quero nada, eu quero totalmente caixa, eu quero tudo aberto. A gente vai falar, eu não faço. Por quê? Até porque o arquiteto tem uma responsabilidade técnica com relação àquilo que ele está projetando. Então, eu vou dizer para ele, eu não faço isso, tá? Porque isso aqui não funciona. Ele não funciona por isso, por isso, por isso. Então, o arquiteto tem que saber o que está fazendo. E a fachada, além de tudo que a gente falou, tem a ver com o clima também, tá, gente? Então, o clima é um fator super importante. E eu acho que a nossa live tá acabando daqui a pouco. Isso aí. Acho que já acabou. Acho que nós vamos terminar. Ó, um brinde. Boa sexta-feira, bom feriado pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. E mandem ideias também. Ai, que bom, vocês um monte de querem. coraçãozinho. Ó, a gente falou hoje de fachadas porque alguém pediu pra nós, então... Peçam o que vocês querem. Que obrigada, gente, pelos corações. Obrigada. Isso aí o Instagram manda para mais pessoas ainda. E a gente quer atingir com essas mensagens aí. Assim, ó, pra gente não ser mais uma copiando o que tá acontecendo no Pinterest, sabe? Isso aqui dá identidade. Quando eu entendo a minha planta, quando eu entendo a minha personalidade, eu deixo a minha casa única. E isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam que isso tem que ter muito a ver com ela. Tá bom, gente? Então, a nossa intenção aqui é arquieducação. É tentar trazer todo mundo com a gente. Coraçõezinhos pra vocês também. Obrigada, Magali. Beijo. Maiara, beijo.